Eles dizem que Atlântida foi apenas um mito. Mas e se os ecos de sua existência ainda ressoassem sob as ondas? Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo. E antes que as verdades se percam novamente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o que vem agora pode mudar tudo o que você acredita sobre o passado. Tudo começa com o filósofo Platão. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele nos apresenta uma narrativa fascinante. Uma ilha majestosa, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Essa ilha, chamada Atlântida, era habitada por um povo de uma civilização incrivelmente avançada. Eles possuíam uma tecnologia que superava qualquer coisa da época. Eram imensamente prósperos e, segundo Platão, tornaram-se arrogantes com seu próprio poder. Essa arrogância os levou a desafiar os deuses, um ato de orgulho que selou seu destino trágico. A punição divina veio de forma rápida e implacável. Em um único dia e uma única noite de desgraça, Atlântida foi engolida pelo oceano, desaparecendo para sempre sob as ondas. Mas há um detalhe crucial que muitas vezes é esquecido. Platão não inventou essa história. Ele afirmava tê-la recebido de sábios e sacerdotes egípcios, que guardavam registros de um império magnífico que afundou milhares de anos antes mesmo da Grécia Antiga existir. A história de Atlântida, portanto, não seria um mito grego, mas um eco de uma memória muito mais antiga. E é no Egito que as pistas se tornam ainda mais intrigantes. Muitos pesquisadores e teóricos acreditam que os egípcios não foram os criadores de todo o seu vasto conhecimento, mas sim os herdeiros de uma civilização anterior, possivelmente os sobreviventes de Atlântida. Quando olhamos para as pirâmides, os templos e os hieróglifos, encontramos semelhanças impressionantes com o que se descreve sobre a civilização atlante. As construções megalíticas erguidas com uma precisão matemática que ainda hoje nos surpreende, o avançado conhecimento astronômico, o culto ao Sol como divindade principal e a complexa matemática sagrada. Tudo isso levanta uma hipótese ousada e provocadora. E se o Egito não foi o berço da civilização, mas sim o seu renascimento? E se os grandes mestres do Nilo foram, na verdade, os alunos de um povo que veio do mar, trazendo consigo os destroços de um conhecimento perdido? Os hieróglifos, com seus símbolos que por vezes se assemelham a circuitos ou mapas complexos, poderiam ser a prova silenciosa dessa conexão perdida, um elo entre o mundo que conhecemos e um passado submerso. A busca por Atlântida não se limita a textos antigos. Ela nos leva para as profundezas dos oceanos ao redor do mundo. Sob as águas do Japão, na costa de Yonaguni, repousa uma estrutura monumental que parece ter sido esculpida por mãos humanas. Escadarias gigantescas, terraços planos e ângulos retos perfeitos desafiam a explicação de que seja apenas uma formação natural. Na costa de Cuba, sonares detectaram o que parecem ser cidades submersas com pirâmides e edifícios em padrões geométricos. No Mediterrâneo e na costa da Índia, ruínas semelhantes foram encontradas, silenciosas e cobertas por séculos de vida marinha. Seriam estas as provas físicas de cidades perdidas, talvez até mesmo postos avançados do Império Atlante, ou seriam apenas formações geológicas curiosas, interpretadas por uma mente humana faminta por mistérios e ávida por encontrar um passado grandioso? A comunidade científica se divide. Céticos apontam para a falta de artefatos e a possibilidade de fenômenos naturais. Entusiastas, por outro lado, argumentam que as imagens são difíceis de ignorar e que a precisão dessas estruturas seria impossível para as civilizações conhecidas daquela época. Se você também acredita que há mais verdades escondidas sob o oceano, deixa o like e se inscreve agora, porque o que está por vir vai desafiar até a lógica da ciência. As lendas e os textos esotéricos pintam um quadro vívido de Atlântida. Não era apenas uma cidade, mas um império que floresceu em uma era de ouro. Uma sociedade que teria dominado formas de energia hoje desconhecidas, talvez utilizando cristais gigantes para captar e distribuir poder, iluminando suas cidades e movendo suas máquinas. Seus navios, muito mais avançados que simples barcos,
Navegavam pelos mares com uma velocidade e eficiência impressionantes, conectando um império global. Seu conhecimento sobre os astros era tão preciso que lhes permitia prever ciclos cósmicos e alinhar seus templos com os solstícios e equinócios. Uma sabedoria que vemos refletida em muitas culturas antigas. Mas, como em toda grande tragédia, o poder corrompeu. A ganância por mais recursos e o orgulho de se considerarem superiores aos outros povos teriam levado Atlântida à sua própria ruína. A lenda diz que um cataclismo global, talvez o grande dilúvio descrito em textos sagrados de tantas culturas diferentes ao redor do mundo, teria sido a consequência de seu desequilíbrio. O planeta teria se reajustado violentamente, e o continente Ilha foi engolido pelas águas, deixando para trás apenas fragmentos de memória e um aviso eterno sobre os perigos da arrogância. Atlântida pode ter se perdido nas águas, mas talvez a maior parte dela ainda viva em nós, nas nossas cidades, nas nossas crenças e na eterna busca humana pelo impossível, por aquilo que está além do nosso alcance. O desejo de explorar, de construir e de compreender o universo pode ser o legado mais profundo dessa civilização perdida. Inscreva-se agora porque no próximo capítulo mergulharemos nas teorias mais proibidas e ousadas. E se Atlântida ainda existir? Obrigado por assistir e até a próxima.